Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos ler o capítulo 17 do livro Salmo 91. Deus responde ao meu chamado. Ele me invocará e eu lhe responderei. Salmo 91, versículo 15. Deus faz uma terceira promessa no versículo 15, a de que Ele responderá àqueles que o amam verdadeiramente e invocam o seu nome. Será que estamos conscientes da maravilhosa promessa que o Pai faz aqui? E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Primeira carta a João, capítulo 5, versículo 14 a 15. Nada me dá mais conforto do que perceber que, cada vez que oro em concordância com a palavra do Senhor, Ele me escuta. Se isso acontece, sei que tenho a solicitação para aquilo que pedi. Essa única promessa me mantém continuamente buscando Sua palavra para compreender a Sua vontade, Suas bênçãos e saber como orar mais efetivamente. Às vezes, eu simplesmente clamo a Deus por ajuda. Há muitos anos, o nosso filho Bill tinha um rebanho caprino em uma área perto da baía. Durante uma enchente, quando as águas começaram a subir e a inundar a terra, alguns homens viram as cabras serem atingidas pela água e as colocaram dentro do sótão do celeiro para que não se afogassem. Na manhã seguinte, havia se formado um rio com quilômetros de largura, levando na correnteza árvores desarraigadas e tudo o que estava no caminho. Haviam contado a Bill sobre os animais, e apesar das estradas bloqueadas e da correnteza, ele saiu em um velho barco a fim de resgatar o seu pequeno rebanho. Ele sabia que, em algumas horas, elas morreriam sufocadas e com sede. Foi da pequena Willie, a cabra favorita de Bill, por causa do tempo que ele passou dando mamadeira a ela, o primeiro balido que ele ouviu quando chegou perto do celeiro. Como esperado, assim que forçou a porta, embora as águas passassem com força, Willie foi a primeira a pular em seus braços. Bill conseguiu resgatar as outras cabras após várias viagens de barco na enchente. Uma equipe de filmagem de Abilene, enquanto registrava a enchente, viu Bill arriscando a vida para salvar as suas cabras. Aquela se tornou a história do dia, aparecendo no noticiário das 6 e depois no das 10. Embora seja um relato bonito, toda vez que eu penso em Bill resgatando aqueles animais do perigo, imagino como Deus é misericordioso em nos socorrer quando chamamos com sinceridade, pedindo-lhe ajuda. Por mais importante que sejam as orações individuais, nada se compara a uma nação orando com fé. Quando os soldados ingleses estavam presos em Dunkirk, com o exército alemão atrás e o canal inglês na frente, o primeiro-ministro avisou a nação que apenas 2 ou 3 mil dos 200 mil soldados britânicos poderiam ser resgatados daquelas praias. No entanto, não havia quem fosse capaz de estimar o poder de um país em oração. As igrejas da Inglaterra ficaram lotadas. O rei e a rainha se ajoelharam na abadia de Westminster, bem como o arcebispo de Canterbury, o primeiro-ministro, o gabinete e todos os parlamentares. Inesperadamente, um dos generais nazistas resolveu reagrupar e ordenar que as tropas alemãs parassem quando estavam a apenas 12 quilômetros de distância de Dunkirk. Hitler tomou a dura decisão de segurá-los ali por período indefinido,
O tempo, de repente, provou ser um grande impedimento para os planos inimigos de atirar nas tropas inglesas, as quais pareciam estar como ratos presos na costa francesa. Instantaneamente, cada embarcação disponível, inclusive iates e barcos particulares, pilotados por gerentes de bancos, pescadores, escoteiros, professores universitários e capitães de reboque, começou a missão de resgate. Até os da Brigada de Incêndio de Londres entraram em ação. Estaleiros foram rapidamente colocados para consertar as embarcações estragadas, para que pudessem voltar para buscar mais soldados. Qualquer um diria que a missão era absurda, mas as orações de toda uma nação os fortaleceram em uma das empreitadas mais perigosas e aparentemente impossíveis de toda a história. Nos barcos que o levavam para a segurança, os homens começaram a orar. Muitos nunca tinham orado antes. Nos campos da Inglaterra, muitos pediram permissão para orar. Ficou claro para todo o país que seus clamores estavam sendo ouvidos. Mais de 7.000 tropas foram evacuadas no primeiro dia. No final, havia 338.000 tropas britânicas, belgas e francesas salvas. Intercessões coletivas foram pedidas nos dois lados do oceano, em pontos estratégicos da guerra. O presidente Franklin Roosevelt dos Estados Unidos fez uma convocação por orações e toda a nação respondeu. Os Estados Unidos tinham seus problemas não apenas na Europa, mas também na costa oeste, na Guerra do Pacífico. O prefeito LaGuardia convocou toda a cidade de Nova York para interceder quando o capitão Rickenbacker e seus soldados enviaram sua última mensagem de rádio no dia 22 de outubro de 1942. Acho que perdemos a ilha. Estamos sem combustível. Após 24 dias de suspense, foram resgatados de seu pesadelo no Oceano Pacífico. Tendo experimentado o poder da oração, todos aqueles homens se tornaram fortes testemunhas cristãs. Que sinais maravilhosos ocorreram por causa das intercessões feitas pelas massas. Ao pensarmos na autoridade da oração individual, não nos esqueçamos de que a história registrou o que ocorre por meio do poder do clamor coletivo. Quando o país, uma cidade e seus líderes oram, a oração individual é fortalecida. Quando os soldados chamam por Deus, Ele responde. Quando uma nação clama ao Senhor, a história é marcada.